Galera, eu decidi gravar esse vídeo bem diferente, né? Até porque eu não tô nem em Maceió, a gente tá viajando. Porque eu tenho alguns amigos que são, assim, a mesma faixa etária que eu tenho, a mesma fase de vida. E eu lembro que algumas pessoas até perguntaram pra gente, depois que a gente viajou a primeira vez, porque querendo ou não, eu, Luana também, a gente vem de uma família, digamos que de baixo, tá? Não posso reclamar de nada, nunca faltou nada pra mim, quesito de educação, comida na mesa. Meus pais sempre se desdobraram o máximo para poder nos propiciar o melhor, no caso para mim e para minha irmã. E eu lembro que quando a gente voltou da viagem da Europa, a gente se reuniu com alguns amigos e eles vieram perguntar: poxa, mas como é que foi isso? Porque assim, vocês fizeram a viagem que vocês mesmos bancaram tudo e tudo mais, como é que tem sido essa trajetória? E na verdade esse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, explicar um pouco do que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos meses para cá. E de repente você é jovem como eu, ou de repente você tem um filho jovem como eu e quer usar isso como incentivo. Longe de mim querer ser a pessoa que tem que ser a super referência, mas é basicamente um relato de como a gente tem feito as coisas e que, graças a Deus, tem dado tudo muito certo mediante os objetivos que a gente tem traçado. Acho que o primeiro ponto de tudo tem que ter muita clareza de quem você é como pessoa, em qual sentido. Cara, se você não estiver bem com Deus, eu não acho que nada das coisas que você vai fazer vai dar certo. Não que você vai usar Deus como um amuleto para que você alcance os seus próprios objetivos. Mas eu lembro que as coisas na minha vida começaram a acontecer com mais calma, com mais estabilidade, de modo que eu realmente me sentisse não só capaz de realizar as coisas, mas bem satisfeito com a vida, a partir do momento que eu estava bem com Deus. Eu lembro que no meu primeiro ano, eu até brinco com a Lu, teve um ano da minha vida que foi um dos melhores anos. Esse de agora tá barrando muito, assim, barra não, tá pau a pau, uma época diferente. E eu lembro que foi um ano que eu tava muito próximo de Deus. Eu participava de muitas coisas da igreja. Não tava nem na faculdade direito ainda. Mas eu lembro que foi um ano que eu me dediquei bastante a estar próximo do Senhor, sabe? E eu acho que pra qualquer pessoa, qualquer coisa que você vai fazer, antes de você começar a fazer, poxa, primeira coisa, busque estar bem com Deus. Não que isso vai ser um amuleto pra você, não que se você estiver bem com Deus, você vai conseguir financeiramente. Não é esse o ponto. É mais por um quesito de realização. Porque eu não sei se já aconteceu com algum de vocês. Às vezes parece que tá tudo dando certo na sua vida, mas você não sente aquela paz. Então acho que, assim, primeiro ponto, antes de qualquer coisa, é você colocar Deus no barco. Porque quando Deus está no barco, não importa o que aconteça, cara, vai dar certo e vai dar muito bom. E aí eu lembro da faculdade, né? Eu entrei numa faculdade. Eu não tinha o interesse de prestar a faculdade que eu prestei, fiz Direito na Federal. Entrei assim que terminei meu terceiro ano. Eu tinha um outro objetivo de entrar na carreira militar, mas isso é tema para outro vídeo. Fiz prova para militar, mas decidi entrar na Federal. Pronto, entrei na Federal, acabei entrando no Movimento Empresa Júnior, beleza. Até que chegou uma época na minha vida que eu percebi que eu namorava com a minha atual esposa. Ela estudava medicina e todo mundo tem aquela fama, né? Pô, quem faz medicina vai estar rico, né? Pelo menos no meu meio era isso que eu escutava, né? Hoje a gente descobre que não é bem assim, né, Luzinha? As coisas não são tão assim como as pessoas falam que são. E aí que foi que eu fiz? Cara, eu não tinha nenhuma família que fosse me colocar dentro da trajetória jurídica de modo que eu conseguisse acelerar as coisas. Do mesmo modo que eu sempre fui muito matemático. Então eu sempre me perguntei assim, poxa, qual a probabilidade de eu conseguir passar no concurso logo? Porque esse era um dos caminhos que meu pai sempre apresentou para mim. E eu percebi que, poxa, acho que o tempo para eu conseguir chegar onde eu gostaria de chegar ia demorar muito. Então o caminho que eu encontrei foi justamente empreender, abrir alguns negócios. Alguns quebraram, o último antes desse que a gente está inserido. Não foi que ele quebrou, basicamente foi uma decisão mesmo, uma mudança de rota que a gente tomou enquanto família, de entrar no mercado imobiliário. Mas o pontapé de tudo isso, no sentido agora financeiro da coisa, começou quando a gente assumiu a nossa primeira grande dívida. Porque eu e Luana já éramos casados, a gente foi fazer residência, a gente se mudou de cidade. E eu lembro que naquele momento para mim foi muito desafiador, porque eu precisava assim segurar as pontas mesmo, porque ela só estava estudando. E teve um momento que eu senti, né, uma necessidade de começar a comprar apartamento. Mas por que eu senti essa necessidade de comprar apartamento? Porque eu falava para as pessoas às quais eu ajudava que era importante que elas comprassem, que elas fizessem um planejamento para que o inquilino pudesse pagar a parcela do financiamento dela e assim ela aumentasse patrimônio. E eu falei, caramba, a rota que a gente está indo, a gente só vai ficar pagando aluguel, porque até então a gente não recebeu isso dos nossos pais. E o nosso primeiro grande passo foi esse. Vamos começar a fazer dívida. Obviamente com a dívida dentro da capacidade de pagamento da gente,
mas que estimulasse e fizesse com que a gente precisasse trabalhar mais para poder honrar essas dívidas. E acabou que aconteceu uma bola de neve no sentido positivo, porque a gente comprou o primeiro apartamento, depois compramos o segundo apartamento, e o que foi que a gente começou a fazer? A trabalhar mais, porque a gente queria ter a vida desregrada no sentido de poder comer fora, poder fazer várias coisas que a gente gostaria de fazer, mas que pagar os apartamentos coubesse na nossa realidade. E é engraçado porque chegou ainda uma situação onde a gente queria voltar para Maceió e a gente percebeu que comprar apartamento em Maceió, para nossa realidade, estava muito distante. E a gente tinha um sonho de morar numa rua, que a gente sempre falava, poxa Deus, será que a gente vai conseguir morar nessa rua? Até que eu vi uma forma de negociar o apartamento, estava na planta, e eu falei, e aí Lu, vamos encarar? Eu lembro que a situação era a seguinte, a gente tinha que arrumar mais uma parcela, naquele caso era mais uma parcela de R$ 2.500 e 5 intercalados de 25 mil. E aí eu sei que muitos de vocês que são meus clientes têm muita tranquilidade nisso, graças a Deus por isso. Porque muitos de vocês já estão buscando agora em Maceió uma segunda propriedade, uma forma de investir. Mas, poxa, eu tenho agora 26, né? Mas eu tava prestes a completar 25 anos, eu tinha 24 anos. Eu falei, caramba, que desafio. Mas lembra que eu falei no começo? Deus estava no barco. A gente orou, a gente entregou a Deus. E obviamente que a gente olhou para o lado, olhou para o outro e falou, digo, ó, só depende da gente agora. Vamos fazer a nossa parte, vamos dar esse passo de fé e vamos colocar para trabalhar. E assim as coisas aconteceram pra gente, porque a gente conseguiu, e graças a Deus, Deus tem sido muito gracioso com a gente, temos conseguido honrar esses compromissos, até que essas dívidas que eram apenas um planejamento de aumento patrimonial, eles começaram a se transformar também em dívidas de momentos de criação de memórias, digamos assim, porque a gente começou a comprar a primeira passagem para viagem que a gente foi para fora. Eu até gravei vídeo aqui mostrando um Airbnb em Roma, né? Só que eu não comprei essa passagem para Roma com 2 meses. Não, a gente começou entrando em programa de milhas, começou a juntar um bocado de milha. A passagem que a gente comprou teve uma distância de 9 meses, então eu falava para Lulu, veja, das duas uma, ou a gente vai chegar lá luxando, ou a gente vai chegar lá quebrado, cozinhando só em casa, mas vamos tentar cumprir esse objetivo. E graças a Deus, e eu falo muito de Deus porque a gente trabalha, mas eu acho que assim, que se Deus não abençoar, não vai, entendeu? Não vai e não vai ser do jeito certo. Não vai ser do jeito que a gente quer, que é criar boas memórias. E aí, graças a Deus, deu certo. A gente criou várias memórias. Tivemos desafios também na empresa, com várias negociações. Temos feito amigos também, à medida que a gente vem postando aqui no canal. Até que chegou o momento que a gente, poxa, vamos voltar para Maceió, nosso apartamento ainda não entregou. Conversei com nossos pais, com nossa família. Digo, ó, a gente pode passar um tempo aqui até o apartamento entregar. Porque, gente, eu sempre falo para vocês, aqui é vida real. As coisas não acontecem com a maior facilidade do mundo. Não, nossos pais muitas das vezes ajudaram a gente, nossos familiares, investiram em educação. Graças a Deus hoje a gente tem uma condição onde a gente consegue se bancar e ajudar também na medida do possível quando se é necessário. Mas essa trajetória da gente tem sido com bastante esforço, com muito trabalho e principalmente com muita fé que Deus vai conseguir nos ajudar a honrar esses compromissos. Até que a gente conseguiu, poxa, estão passando o tempinho lá, a gente falou, cara, a gente precisa comemorar o nosso aniversário, no caso do meu aniversário que estava chegando, e também ter um momento de casal. Aí, poxa, vamos ver o que é que as nossas milhas hoje permitem que a gente faça. Aí a gente foi, e o local mais barato que tinha, por incrível que pareça, era vir para cá. Era vir para Buenos Aires, porque eu procurei Manaus, eu procurei Porto Alegre, eu procurei Florianópolis, Brasília, tava tudo mais caro do que vir para cá. Aí eu falei, Lu, vamos para lá. E a gente comprou também, assim, alguns meses de antecedência, para a gente poder se organizar e fazer uma viagem bem mais light. E aí quando eu olho para trás, eu falo, caramba, eu não imaginaria que eu conseguiria fazer tantas coisas, criar tantas memórias, conseguir superar tantos desafios, se eu olhasse para trás, ou então se eu, 2 anos, eu chegasse para mim e dissesse, ó, você vai fazer isso em 2 anos. Então, na verdade, o objetivo de gravar esse vídeo é dizer assim, poxa, a gente tem que fazer a nossa parte, Deus tem que estar no barco, e que nada acontece sem ter muito trabalho e muita dedicação. Esse trabalho que a gente faz, principalmente aqui no YouTube, é realmente mostrar com muita transparência os investimentos que a gente tem acompanhado na nossa cidade, investimentos que a gente mesmo faz, compartilhar também experiências legais que a gente tem tido, para ajudar quem confia na gente a ter bons resultados. E graças a Deus isso acaba acontecendo. Uma outra coisa muito legal, vou até compartilhar com vocês que nos acompanham aqui, a gente chegou à marca de 1.000 inscritos e também tivemos mais de 4.000 horas assistidas no canal. Ou seja, a gente entrou no programa de parcerias do YouTube. E assim, tudo isso é feito com muito esmero e
eu já falei isso algumas vezes, mas eu não fiz essas coisas sozinhos. Não, muito pelo contrário. Eu tenho uma esposa do meu lado que me apoia muito, que ela, desde o começo, falou: Gu, por causa da minha outra empresa, você incentiva muito outras pessoas, isso é massa, mas eu acho que você pode começar algo seu, eu acho que vai ser legal, eu acho que as pessoas vão curtir ver você falando. E eu fico muito feliz de, tipo, ter uma esposa como ela. Meus pais também me ajudam muito, minha irmã também me apoia demais, meu próprio cunhado apoia demais, o Matheus, que grava comigo esses vídeos, sempre acreditou no projeto. Teve período, gente, que eu tava trabalhando com o Matheus, vou falar pra vocês, o Matheus, ele só ganhava mediante vendas, e a gente demorou para vender. Não foi rápido que as coisas aconteceram, muito pelo contrário. Então, um cara que eu honro e vou levar sempre comigo é o Matheus. O Matheus sempre esteve comigo. Então, assim, eu sou essa pessoa e eu quis gravar esse vídeo, na verdade, porque eu tô bem emocionado, na verdade, muito feliz com o que a gente tem vivido nesse último ano, mas principalmente para dizer e compartilhar um pouquinho da minha história, de que, cara, com trabalho, com dedicação, não é fácil, mas as coisas vão acontecer. Mas o principal segredo de tudo isso é ter Deus no barco. Ter Deus no barco, ter muita fé e trabalhar com muito esmero e muita dedicação. Se você faz isso e você realmente está disposto a ajudar as pessoas que confiam no seu trabalho, as coisas simplesmente vão acontecer. Esse vídeo se transformou, de certa forma, uma gratidão aí pela essa marca do YouTube também, mas eu não queria deixar de compartilhar com vocês isso que estava no meu coração. Agora, olha que massa o lugar que eu tô aqui, tô em Buenos Aires, Porto Madeiro. Olha esse... Já vai dar um pôr do sol, né? Eu nem sabia que tinha esse espaço aqui, eu tive um amigo que incentivou muito. Cara, vai pra lá que você vai adorar, você vai amar. E aqui estamos nós, gravando mais um vídeo pra vocês do canal. E dizendo que é só o começo. Acho que vai fazer 1 ano e meio que a gente tá com o canal. É só o começo. Vocês vão desfrutar e ver muitas coisas ainda por aqui. E eu conto com você, tá? Meu nome é Gustavo Silvarinho, eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto.